Olá, meu irmão, minha irmã. Esse é o Leitura Viva, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Leitura orante da Palavra. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2026, quinto domingo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de sabedoria, sopra sobre nós a coragem de ser tempero em um mundo que muitas vezes prefere o gosto amargo da indiferença. Que a tua luz nos ajude a enxergar as sombras onde a dignidade humana é negociada, para que nossa fé não seja apenas palavra, mas poder de transformação. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prostrares todo o socorro ao necessitado, tua vida obscura será como meio-dia. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o Salmo 111 e 112, a depender da sua Bíblia. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Vamos juntos? Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Vamos juntos? Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio de sabedoria humana. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo. E este crucificado, aliás, estive junto de vós, com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e minha pregação
não tinham nada dos discursos persuasivos de sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavras da salvação, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida numa cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, amada irmã, a liturgia da palavra de hoje nos leva mais uma vez ao mistério profundo, que é o mistério da vida. O livro do profeta Isaías nos traz uma coisa que durante a semana toda nós fomos refletindo, que é a questão do poder. Mas você pode dizer, ora, eu não vi falando nada de poder. E de fato, a palavra poder não está ali. Mas aqui é um outro tipo de poder. É o poder que Jesus veio muito depois do profeta Isaías fazer-se cumprir. É o poder do amor ao próximo, o poder de dar a vida ao outro. O poder de repartir o pão com o faminto. Vamos lembrar que no nosso país nós temos hoje grande parte das famílias que vivem com um salário muito baixo, com uma renda muito pequena, e muitas vezes mal dá para pagar o aluguel e comer. E isso não é falta de trabalho, não é por preguiça, covardia, não é por nada disso. Nem é por causa do Bolsa Família também, que é uma miséria. E os números provam que as famílias que entram no Bolsa Família, logo elas saem e conseguem se colocar novamente no mundo do trabalho e não depender mais dos auxílios. Mas se trata mesmo de um mal que é um mal do mundo. É um mal que está impregnado no poder, é um mal que está impregnado na história da humanidade, no coração humano. E Jesus veio e nos deu exatamente o que precisamos para nos libertar deste mal. E não é tão difícil. Se nós formos ver o Evangelho, nós vemos o que Jesus nos pede, é muito pouco, muito pouco. Não é fardo pesado, como ele diz claramente no Evangelho, explicitamente. Mas nós muitas vezes, até devido à vida difícil, à vida dura que temos, uma vida de trabalho, uma vida de sofrimento, nós não conseguimos praticar muitas vezes aquilo que Jesus diz. No entanto, se nós nos colocamos na busca, se nós de fato nos esforçamos, nós percebemos que quando
Nós fazemos a diferença na vida das pessoas quando nós conseguimos ser sal e luz, quando nós conseguimos temperar a vida de alguém. O nosso coração se enche de alegria e nós nos sentimos realmente no reino de Deus. É isso que Jesus nos pediu, minha gente. É justamente isso que tanto o profeta Isaías quanto Jesus vem nos falar hoje. E a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, nos fala uma coisa muito interessante que diz sobre o caminho. Como que fazemos isso? Como que nós conseguimos ser sal e luz? E São Paulo, que é um sábio romano, estudado, conhece todas as leis, conhece a filosofia, ele diz uma coisa muito interessante. E logo no comecinho nós lemos: não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Não julguei saber coisa alguma. E mais para frente ele diz: também a minha palavra e minha pregação não tinham nada de discursos persuasivos da sabedoria. E aí ele dá a fórmula para nós. Eram uma demonstração do poder do Espírito, para que vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nós temos o que fazer com o Evangelho e Paulo de Tarso nos ajuda muito aqui no como fazer. Tantas outras leituras da Bíblia, como um todo, e principalmente no Novo Testamento, nos mostram como fazer. E o como fazer é muito mais fácil do que muitas vezes a gente idealiza, do que a gente fica colocando de obstáculos, porque o como fazer é nos entregar de espírito a Deus. Não importa o que nós temos de conhecimento humano, não importa. Não importa os conhecimentos técnicos que nós temos, não importa a nossa profissão, não importa quanto de dinheiro nós temos, não importa nada, meu irmão, minha irmã. Eu e você podemos nos entregar ao Espírito de Deus e à construção do reino, e nós podemos fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. E quem nos diz isso é o próprio Evangelho, é o próprio Jesus. Vamos acreditar nisso, vamos pedir a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, para que a gente consiga ser sal e luz, para que a gente consiga temperar a nossa vida e a vida das pessoas, a alegria de viver, apesar de tudo que nós estamos vendo aí. Você está vendo o horror que é muitas, centenas de pessoas envolvidas no caso Epstein, o Epstein, onde os ricos compraram uma ilha para fazer todo tipo de maldade, desde abuso infantil até comer carne humana, porque são ricos, simplesmente porque são ricos. É isso que a riqueza do mundo nos dá, essa miséria. Ela nos garante, em última questão, uma desumanização, uma vida sem gosto, uma vida sem sabor. Então, quando nós nos deixamos levar pelos influencers, pelos coachings, por toda essa narrativa que diz que nós temos que acumular cada vez mais, Jesus vem e nos diz: olha, feliz aquele que dá o pão ao outro, feliz aquele que partilha o pouco que tem com os outros. E desde o profeta Isaías nós estamos vendo, e o Antigo Testamento, várias leituras do livro de Reis. Durante a liturgia dessa semana nós percebemos que quando nós abrimos o coração a Deus e nós partilhamos a nossa vida com os outros, nós vamos nos frustrar, claro, porque a maioria das pessoas estão interessadas mesmo no acúmulo de riquezas, no acúmulo de poder, estão interessadas em viver o que o mundo tem para elas. Mas nós que vivemos do Espírito, nós que abrimos nosso coração para o projeto de Deus em nossas vidas, nós que queremos ser sal e luz e fazemos a diferença na nossa vida e na vida das pessoas, nós conseguimos experimentar cada dia a alegria do reino de Deus.
Mesmo que muitas vezes nos frustremos, muitas vezes nos magoemos, muitas vezes as pessoas vão nos trair, as pessoas vão pisar em nós. Jesus foi muito claro quanto a isso. Se você quer paz, não me siga, Jesus disse uma vez no Evangelho. Porque não tem paz na construção do reino, porque é ir contra tudo e contra todos, contra a grande maioria das pessoas que querem a sabedoria, querem o poder e a riqueza deste mundo. Nós que vivemos do Espírito, nós queremos a santidade. E não há santidade sem partilha, não há santidade sem comunidade, não há santidade sem ir ao encontro daqueles que mais precisam. Não importa a sua situação, não importa a minha situação, sempre terá alguém precisando mais que nós e nós sempre poderemos ajudar essa pessoa. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, e nós já encontramos isso na doutrina social da Igreja, mas o Papa Francisco disse assim: a falta de vigilância leva à perda da sensibilidade moral. O que é isso? Quando a gente não vigia os nossos comportamentos, a gente acaba caindo no mundo, acaba cedendo às coisas do mundo mesmo. Mas ele continua: o mundo não pode ser um mercado onde se negocia a dignidade das crianças e dos jovens. A Igreja deve ser a primeira a denunciar os abusos de poder e a exploração sexual, que são feridas abertas do corpo da humanidade. E eu estou dizendo isso porque eu falei do caso Epstein, que a gente vê, né, esses escândalos entre os ricos, entre os influencers, entre essas pessoas que nós adoramos, que o povo adora, que o povo segue e venera. E nós esquecemos dos grandes exemplos que a Igreja nos dá, que são os santos e santas que doaram suas vidas ao outro, à comunidade, àqueles que mais precisam. Agora eu dirijo essa palavra exatamente a você. De que forma que você percebe que o sal da nossa reflexão, o sabor da nossa vida cristã está fazendo falta na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família? Como que você, em comunidade, pode criar ações que vão ao encontro dos mais necessitados? Essas são as perguntas que nós podemos fazer hoje com essa leitura. Que o Espírito de Deus nos ajude a cumprir, a sermos sal e luz na nossa vida e na vida das outras pessoas que mais precisam. Amém? Jesus, Mestre da Paz, que vistes no rosto dos pequenos o reino de Deus, livrai-nos da cegueira que ignora a dor do próximo. Que o nosso compromisso com a justiça seja o sal que preserva o mundo da indiferença. Maria, Mãe da Esperança, guia-nos para sermos luz que não se esconde, mas que aponte o caminho da libertação integral. Amém.